Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o Bom convite, viu? dia. É uma alegria, uma Ô, alegria. Esses Manuel, encontros, eles precisam acontecer até com mais frequência. pois é. E o pessoal está participando bastante aqui no chat. O tema que você vai abordar é importantíssimo, né? Nesse período de pandemia. Inclusive, a gente tem que prestar solidariedade a todas as famílias enlutadas. Ontem, o Brasil chegou na triste marca de 500 mil mortes. Então, muita gente está tendo isso muito próximo, né? Do lado, na família, em casa, amigos, enfim. E esse tema parece que nunca se fez tão necessário. Então, quando eu fui organizar, eu pensei que o Manuel vai ser alguém que vai trazer um consolo, um esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece. Mas antes de te passar a palavra, meu amigo, eu quero só. Estou dando alguns recados aqui que são importantes para o nosso evento. Aqueles que estavam inscritos para o evento presencial do ano passado foram remanejados para esse ano, que, como está acontecendo no virtual, a inscrição está garantida. Então, todo mundo inscrito para o ano passado está com a inscrição para o ano que vem, tranquila. Não tem que fazer complemento se a inscrição alterar o valor por conta dos custos estarem maiores. Quem garantiu, está garantido. Então, fiquem tranquilos que em breve daremos maiores informações sobre o evento ano que vem. Se tudo der certo, Deus ajudar, vai ser presencial. Eu quero dar um abraço de urso em todo mundo que passar, pode me abraçar. Tô louco para abraçar alguém, viu? Foi só um adiamento. Foi só um adiamento, isso mesmo, meu amigo. E com a Ana Tereza, nós fizemos assim, Manuel. Eu deixei à vontade o palestrante para ir. Nós vamos até o limite ali, até 11 horas o Simão entra. Então, se você fica à vontade, se quiser falar em 30 minutos, 35, 40, o tempo que sobrar, eu mando pergunta para você. Se não sobrar tempo, não tem problema, a gente encerra sem pergunta. É para deixar o palestrante muito à vontade. E a gente vai acompanhando aqui no chat, já agradecendo a todo mundo. Se puder compartilhar, gente, vamos lá, jogar nos grupos aí. E um recadinho que eu quero dar aqui agora. O GELD tem um projeto que foi iniciado agora, nessa pandemia, de apadrinhamento de família. Então, nós assistimos hoje em torno de 50 famílias, todos os meses levamos cesta básica, alimento, às vezes agora agasalho, e se a família precisa de geladeira, a gente corre atrás, de cama, de berço, enfim. Mas o nosso compromisso é todo mês cesta básica para essas famílias. E quem quiser apadrinhar, eu vou deixar aqui um WhatsApp que é exclusivo para o contato com esse departamento do GELD. Então, você colabora, nós temos o apadrinhamento de R$60, que é o valor de uma cesta básica aqui na cidade, e o meio apadrinhamento, que é para quem não consegue doar uma cesta toda, R$30. Então, todo mês você doa. William, mas eu perdi o emprego, estou apertado, não posso continuar. É só avisar, não tem compromisso, não tem contrato, não tem fidelidade. Então, qualquer tipo de ajuda nesse sentido será extremamente bem-vindo. E está aqui o contato, eu vou colocando ele de vez em quando. E, enfim, meu amigo, fica à vontade. Manuel Prudêncio é da cidade de Uberlândia, é um querido amigo, expositor aqui da nossa região, tem feito um trabalho muito bacana de divulgar as obras, esteve com a gente no Congresso Virtual do ano passado, participou também de encontros aqui do Fórum Espírita Leão Denis que nós fizemos aqui na região. Então é sempre uma alegria estar com você, estar com a Jane, estar com todo mundo. E agora eu te passo a palavra para que você fique muito à vontade para abordar o tema morte, fim ou continuidade da vida. Muito bem, seu William. Só reforçando, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós somos desafiados à caridade. Porque fácil não está para ninguém. Porque as perdas, às vezes, elas não são físicas. Eu não perdi um ente querido, mas às vezes elas são de condição social, de condição de vida. Então, perdendo um emprego, perdendo uma fonte de renda, porque às vezes não perdeu o emprego. Um empresário, por exemplo, tinha uma empresa que às vezes ele teve que fechar. E às vezes, na expectativa de retorno, ele foi mantendo aberto e se endividando para tentar manter aqueles empregos e depois ele sobrou com uma dívida. É um momento em que desafia, na perspectiva material, todos nós. Porque como a matéria, essa nossa vida de relação, ela é muito importante, muitos de nós nos desesperamos. Então, esse serviço, esse apoio que vocês dão, e que não só vocês, mas várias instituições, nós tivemos aqui em Uberlândia, dia 16 agora, o Bruno Marrone fazendo uma live para arrecadar recursos para as famílias carentes da nossa região, e assim eu imagino que todas as cidades, todos os lugares estejam fazendo, mas nem toda cidade tem um Bruno Marrone, né? Nem toda cidade tem um recurso desse.
Então, existem muitas pessoas passando dificuldade e o mínimo que nós conseguimos ajudar já vai fazer diferença para elas. Às vezes não dá para fazer durante um tempo, mas às vezes você tem um parente que está precisando. E, gente, o nosso orgulho é tão doído, que a gente não gosta de pedir. Você gosta, William? Você se sente confortável? Porque uma coisa é Não. pedir para os outros, né? Mas se você tem que pedir para um filho seu, você tem que pedir para você, e eu estou falando com essa liberdade porque eu sei que o William tem o orgulho dele, eu tenho o meu orgulho. Então nós temos amigos que não têm coragem de pedir e que precisam de ajuda. Então, se você está nessa condição, se você tem um amigo nessa condição, ajude-o antes que ele peça, sem ele ter que pedir. Convida para almoçar com você. Às vezes, aquele dia, aquele almoço vai ser o almoço da semana, vai ser o, sabe, vai ser a diferença. A solidariedade, ela se manifesta de várias maneiras, e agora é uma grande oportunidade para isso. Ah, mas e o isolamento? Se ele está isolado na casa dele e você está isolado na sua casa, dá para almoçar junto, dá para compartilhar. Se você não se sente confortável, manda recurso para ele, né? Para ela, para seu amigo que muitas vezes está passando por dificuldade. Esse é um convite que a gente não pode deixar de jeito nenhum ele arrefecer, porque lá nas Escrituras diz que no final dos tempos, como a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Então, que nós não esfriemos de maneira alguma a nossa caridade, William. Esse trabalho que vocês estão realizando continua firme, continua aí sereno, e as outras cidades, os outros grupos, porque nós temos aqui pessoas acompanhando a gente, que estão ali na beiradinha de desistir. Porque pede, não é atendido, não vem o recurso. Mas, gente, Deus provê. Deus provê. Continua. Isso aí. Vamos Obrigado, lá? meu amigo. Fica à vontade, viu? Valeu demais. Para muitos de nós, a morte é o fim. E nada do que eu digo aqui vai mudar essa sensação dentro de muitos de nós. Porque ela realmente acaba com muita coisa. Ela acaba com a presença física, no mínimo. No mínimo. Então vamos imaginar. Eu estou morando aqui com os meus pais. Dependo dos meus pais. Estou ali na fase de ir para a escola, universidade. Ainda não tenho emprego. E meu pai morre. Vai mudar tudo na minha vida. Vai mudar tudo. A morte, independente do aspecto espiritual, de todos os aspectos que nós tentaremos abordar com vocês, ela traz um impacto significativo na vida das pessoas que se ligam à pessoa que está partindo. E não é só no ato da morte, no momento da morte. Nos momentos anteriores, porque imaginem que eu sou o provedor da casa. Eu citei a condição em que eu sou dependente. Mas imagina que eu sou o provedor da casa. Eu sou esse pai. Tenho os meus filhos, eles estão crescendo. Às vezes eu acabei de ter um filho novinho, um casamento ali recém-feito. E aí eu sou acometido de uma doença e vou para uma UTI. Imagine que eu tenho que passar 30 dias na UTI. Porque agora com a pandemia isso está sendo muito comum. Ou que eu passe 60 dias. E quem passa 60 dias numa UTI, quando sai, usualmente sai para um período de recuperação. Não é porque saiu da UTI que já está como antes, né? Provavelmente a gente emagreceu, a gente se desligou, a gente não sabe o que está acontecendo. Enfim, aconteceram várias coisas que a gente não está no normal, que a gente vai demorar a voltar para aquela situação de normal. Existe uma situação no Evangelho em que Maria e Marta manda chamar Jesus porque Lázaro está enfermo. Jesus era muito amigo deles. E como eles já tinham visto que Jesus era capaz, como eles já tinham visto que Jesus tinha ressuscitado ao filho de uma viúva, que ele tinha curado a filha de Jairo, que estava à beira da morte, elas mandam chamar Jesus. Jesus vai vir, vai chegar e vai curar o Lázaro.
eram apenas os irmãos. E o homem da casa, naquela época, era fundamental, era o esteio. Mulheres não eram bem vistas, as mulheres eram associadas com a Eva, que tinha provocado a queda do Adão, com aquela relação, né, com aquele simbolismo da serpente levado ao extremo, ao pé da letra. Considerava-se que a mulher era culpada até que se provasse em contrário, que a mulher ela tinha que se cobrir porque ela poderia provocar uma tentação no homem. Era esse o pensamento. Então imagine isso, as duas irmãs e o irmão agora doente. E nós temos medo da doença porque ela pode trazer a morte. E esse é um medo instintivo, um medo necessário. É um medo que existe em todo ser vivente, porque ele tem a função de preservar-nos a vida. Ele tem a função de mover a nós, de nos motivar para preservarmos a vida, para lutarmos contra a morte. A morte ela foi colocada dentro dos nossos instintos como uma vilã, a ser evitada a qualquer custo. Nós temos que fazer o máximo. Temos que fazer exercício. Eu sei que tem muita gente que não está fazendo exercício, não está caminhando. E nós temos que fazer. Para quê? Para preservarmos da morte, para conservarmos a saúde, porque diminui as possibilidades de adoecimento. Mas, às vezes, como a morte está distante, a gente não leva isso a sério. A gente não trata efetivamente com o rigor ou com a disciplina necessária. E aí vem essas situações que abalam a gente, abalam o entorno, porque a doença é um anúncio de morte, e por ser um anúncio de morte, desperta em nós um instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Então, para o instinto de sobrevivência, a morte é o fim, ponto. É o fim, ponto. Nós precisamos nos conservar. Nós precisamos fazer todo o esforço, tudo que está ao nosso alcance para mantermos-nos vivos. Viver é a melhor opção. Opa, peraí. Então, o medo da doença é o medo da morte. Então, quando chega uma doença, eu entro num estado de preservação, de cuidado, de zelo, de aflição, que é muito próximo ao estado que a gente tem quando perde alguém querido, quando chega a morte. Então, todos esses elementos estão ligados. E aí a gente tem uma pandemia. Gente, uma pandemia mundial. Nós sempre soubemos que as doenças são mundiais. A gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo, foi mundial. Aconteceu no Brasil. Eurípides Barçanufo morreu de gripe espanhola. Aconteceu aqui, ó, na nossa região, pertinho da nossa vida. Naquele tempo. Aconteceu. As enfermidades, sarampo, varíola, eles estão se esforçando hoje por vacinar na África para ver se elimina essas doenças que nós conseguimos eliminar com a vacinação aqui no Brasil. Essas doenças que afetam as crianças, inclusive paralisia infantil. Quantas crianças ficaram paralíticas porque nós não tínhamos recursos lá atrás para prevenir esse mal. E hoje nós temos os recursos, que são essas vacinas. Então, observem, as vacinas, remédio para dor de cabeça, anestésico, todos esses elementos de saúde, de bem-estar, são criados porque nós temos horror à morte. Nós temos horror à doença. Nós trazemos isso dentro de nós. Por que isso? Por que que Deus fez essa coisa? Tudo que Deus faz é perfeito, tem uma razão, é importante. A partir desse princípio, viver essa existência nossa, essa reencarnação nossa, deve ser alguma coisa muito importante. Deve ser uma coisa muito fundamental. Tão importante que nós largamos tudo para fazer isso, para sobreviver. Né? Tão importante que todos os elementos, inclusive celulares, todos os elementos orgânicos, físicos, são mobilizados para a sobrevivência. É porque, na reencarnação, nós temos a possibilidade do nosso progresso moral. Através da reencarnação, que é o mergulho na carne, com a dádiva do esquecimento,
eu tenho a possibilidade de começar de novo, como se nada tivesse acontecido. Como se eu recebesse uma nova criação, como se eu fosse criado de novo, como se eu estivesse com um livro em branco para poder escrever. Como se eu não tivesse matado, como se eu não tivesse roubado, como se eu não tivesse mentido, como se eu não tivesse prejudicado as outras pessoas. Todas essas coisas são minimizadas, são abafadas para que eu possa começar de novo e dessa vez fazer certo. O objetivo da nossa existência aqui na Terra é fazer as coisas certas. Opa, Manuel. Tá, devagar com o tema. Porque você estava lá falando que a morte é o fim e já salta para a reencarnação. Para saltar para a reencarnação, você tem que provar para nós que existe o espírito. Você tem que provar para nós que o espírito sobrevive à morte. Você tem que provar para nós que, além de existir o espírito, ele sobreviver à morte, ele é capaz de nascer de novo com essa coisa do esquecimento. Então, você ainda tem mais 2 etapas para fazer. Tem. Mas a maioria das pessoas que estão ouvindo já tem um senso de todas essas coisas. Poucos de nós somos materialistas de verdade. Nós somos muito apegados à matéria e é uma condição necessária, porque se nós não tivermos apego à vida, nós voltamos para a pátria espiritual antes do tempo. E esse ato de voltar para lá antes do tempo é muito prejudicial ao nosso progresso. Então, todos nós temos isso. Só que, às vezes, porque tem pessoas que usam dessas informações, desses conhecimentos e torcem, deturpam esses conhecimentos para explorarmos, nós acabamos criando antipatia, achando que tudo disso é mentira, porque torceram aquilo para nos explorar. Então a gente, sei lá, a gente foi picado por cobra, a gente fica com medo. A gente fica com medo de uma reincidência. E aí a gente acaba tentando afastar os religiosos. E ao afastar os religiosos, nós também tentamos afastar a religião. Nós tentamos afastar isso para tentar nos proteger dos males que nós já sofremos anteriormente. Então, no fundo, apesar dessa tendência a viver só na matéria, que é instintiva, que é necessária, que é muito importante, todos nós trazemos lá no fundo um fiapo, no mínimo de dúvida, sobre a morte ser o fim de tudo. Nós entendemos que a morte é o fim das relações, nós entendemos que a morte traz muitas mudanças, que a morte provoca alterações sem conta no nosso entorno. Marta e Maria sentiam isso. E apesar de já saberem, porque naquele momento, Pedro já tinha contado para elas da transfiguração do Tabor. Pedro já tinha contado para Marta e Maria que Moisés e Elias, os 2 maiores profetas de toda a história do judaísmo, haviam estado presentes naquela noite, junto com Jesus, no alto do Monte Tabor. Que foram tão reais essa aparição, eles eram tão reais, eram tão presentes, que eles sugeriram para Jesus abrir uma tenda, montar uma tenda, para que eles pudessem ficar, permanecer, estar para sempre com eles. E, do jeito que apareceram, desapareceram. Como Moisés e Elias poderiam estar ali, vivos, se não existisse a continuidade da vida? Se o espírito não sobrevivesse à matéria, seria impossível. Mas isso está lá, no Evangelho. No Antigo Testamento tem também situações em que se conversa com os espíritos. Saul, um rei, evoca Samuel, o rei anterior, para pedir uma opinião sobre uma guerra. Evoca. E o rei anterior responde. Gente, como é que o rei anterior, que já estava morto, poderia responder? Somente sendo possível a sobrevivência. Mas não para aí. Que família não tem histórias de assombração? Eu, na minha infância, ouvi muitos causos, muitos contos, que naquela época eu achava que era história de pescador, que eram histórias para deixar a gente com medo, para a gente não sair no escuro, não sair de noite.
ledo engano. Lembra o medo que os adultos tinham? Lembra? Adulto. Faz sentido a história ser para passar medo em adulto? Eram histórias para passar medo em crianças. Os adultos sabiam ser verdade. Sabiam ser verdade. Gente, meu sogro, de Canápolis, conta que um dia estava indo em direção à cidade, de madrugada, de bicicleta, e ele viu alguém vindo no meio do pasto. E essa pessoa passou no meio dos arames sem abaixar. Meus amigos, ele montou na bicicleta e só parou em casa. E era história para fazer criancinha ficar com medo? Não. Porque quando ele conta e a expressão fisionômica dele muda. Nota-se o medo, nota-se o susto. Anos depois. Porque esses fatos a gente não esquece. E quando a gente conta, a gente fica com medo daquela assombração voltar e aparecer para nós. Não fica? Pergunta para quem conta as histórias. Pergunta para quem viveu se quando está contando, não fica com medo de acontecer de novo. Por quê? Porque viu, porque viveu, porque é fato. Todo mundo conhece, toda a família tem. Como é que você vai explicar isso? A ilusão mundial acontece em todo mundo, em todo lugar. Então faz parte da natureza humana? É possível. Marta e Maria pede para chamar Jesus. Jesus demora. Quando ele chega, aquela choradeira. Ah, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que o Senhor não veio quando a gente chamou? E de verdade, eu não acho que eles falavam Senhor. Provavelmente eles estavam, porque Jesus era muito amigo, era assim de casa, sabe, de comer junto. Então eles falavam, Jesus, por que você não veio, Jesus? Por que você não chegou a tempo? Nós usamos a expressão Senhor, mas eles, naquela época, conviveram com ele, sendo amigo dele. Você, Jesus, por quê? Por quê? Se estivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus vai fazer uma coisa maravilhosa para aquele tempo e até para os dias de hoje. Vai mandar remover a pedra do sepulcro. E vai falar para o Lázaro, Lázaro, vem para fora. O que vocês fariam se vocês tivessem enterrado alguém querido, amigo, pai, filho? Jesus chamasse vocês para ir no cemitério, chegasse lá, tira a lápide aí, tira aí. Fulano, vem para fora. Só de pensar nisso já me dá arrepio. Talvez vocês estejam confortáveis com a ideia, mas eu sou capaz de apostar. A maior parte sai correndo. Sai correndo e vai ser difícil segurar a pessoa. Se puser numa competição, numa maratona, numa corrida de fundo, de 100 metros, não, ninguém pega. Por quê? Porque nós gostamos da ideia de que ao morrer tudo se acabe. Aqui nós temos um problema. Porque isso não é natural. Sabe, o natural é o instinto de conservação. O instinto de conservação é natural. Esse lutar pela vida é natural. Mas acreditar, convencer-se de que morreu é o fim, morreu, acabou, isso não é natural. Nós nos convencemos para que a gente não tenha que enfrentar o fato de que há um julgamento. Todas as doutrinas,
Todos os filósofos, todos os pensadores, ao longo dos milênios, em suas angústias, procurando uma explicação, que percebem a continuidade da vida, todos eles também percebem que há um julgamento. Estudem a mitologia grega, estudem Leon Denis, homenageado nesse congresso, era um leitor ávido, pobre. Sempre que tinha oportunidade, entrava numa biblioteca. Todo o tempo que tinha, ele ia para uma biblioteca. E devorava livros. Lia tudo o que podia. Até que ele encontra a doutrina espírita. Aquelas coisas que não tinham explicação, que para ele eram romances, apenas histórias, quando ele encontra a doutrina, ele começa a ligar os pontos e tudo forma-se para ele uma visão completa, ampla, holística, envolvendo o passado, o presente e o futuro. As dúvidas, as angústias que ele via retratadas na literatura que ele consumia, ele percebe respondidas. Aquela ânsia por saber se vê saciada. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele tinha fome e sede de saber. Então ele compreende os filósofos gregos. Ele compreende Platão, compreende Sócrates. Ele compreende aqueles que vieram depois, os pais da igreja. Compreende aqueles próximos, aqueles que estavam lutando contra o gante, contra a dominação, contra a usurpação, contra a escravidão promovida pela igreja. Ele compreende o grito de liberdade dos franceses, o anseio por uma ampliação. Compreende os astros realmente não sendo o centro do universo, a Terra não sendo o centro do universo. Compreende os processos evolutivos. As coisas se encaixam, porque ele era um estudioso. E ele percebia, em todos os estudos que fazia, essa ponta solta. A morte é o fim ou não? Porque tem os que dizem que sim, tem os que dizem que não. Mas quando ele une os pontos, ele percebe ser um estado temporário. Que muitos dos argumentos contrários à continuidade da vida são argumentos de egoísmo, são argumentos de orgulho. É o homem tentando proteger-se, é o homem tentando justificar seus atos injustificáveis. Porque ao se desdobrar uma continuidade, há um julgamento. Há um julgamento e se pergunta o que fizemos da vida que nós tivemos. Por quê? Porque nós, continuando sendo quem nós somos responsáveis pelos atos que praticamos, pelas decisões que tomamos. Somos responsáveis quando não fizemos nada em determinadas situações. Quando Lázaro é chamado para fora, naquele momento, muitas pessoas tremeram. E muitas pessoas odiaram Lázaro. Odiaram. Por quê? Porque em Lázaro voltando, estava marcado como definitivo que há uma continuidade. Por que você conclui isso, Manuel? Porque se fosse o fim, Lázaro não voltava. Se fosse só matéria, não seria possível reconstituí-la. Quando Lázaro volta, e é o mesmo Lázaro, somente o seu espírito tendo voltado ao corpo. E se o seu espírito voltou ao corpo, é porque ele continuou. Mas nós não paramos no Lázaro. Jesus também ressuscita. Como pode Jesus voltar se a morte é o fim? E ressuscita, não é só Madalena que vê. Os discípulos descendo para Emaús, Paulo, o grande convertido, ele encontra com Jesus, gente, à luz do dia. E ali o envolvimento, a presença, o magnetismo do Cristo, a bondade dele é tão intensa, é tão forte, que ele se converte. Ele que perseguia, passa a seguir. Ele muda a vida dele. Ele era rico, ele abre mão da riqueza. Ele era o líder do sinédrio, ele abre mão de tudo para seguir Jesus. Por quê?
Porque ele encontrou Jesus. Ele não encontrou uma assombração. Ele encontrou um ser vivo que conversou com ele. Que conversou com ele sobre coisas que ele sentia. Conversou com ele sobre coisas que ele trazia por dentro. Ah, não é suficiente para você? Eu entendo. Eu entendo porque eu também temo pelas consequências dos meus atos. Sabe? Assumir que todos os meus pensamentos estão gravados. Assumir que todas as vezes que eu fui negligente, eu fui responsável. Entender que eu tenho que devolver para todas as pessoas das quais eu tomei, das quais eu usurpei, das quais eu tirei alguma coisa que eu deveria ter dado, porque às vezes, antes da reencarnação, eu planejei e vim com a prova da caridade, e na prova da caridade, a riqueza chega às minhas mãos para que eu possa distribuí-la. E quando eu digo riqueza, o conhecimento, a saúde, o entendimento e bens materiais mesmo. Porque todos nós somos ricos em relação a alguém que vem atrás. Às vezes eu vim com esse compromisso de receber para entregar, de ser médium, de ser passagem. Né? Aí vem uma situação aqui para que eu possa ajudar daqui. Lembra da parábola de Jesus? Havia um homem que tinha muitas terras que produziram em abundância. Aí esse homem, olhando para os seus celeiros, olhando para a situação, pensou consigo: o que farei? Não cabem nos meus celeiros tanta abundância, tanta fartura, tanta riqueza. Ah, já sei. Demolirei meus celeiros, construirei outros maiores. E direi à minha alma: repousa, alma querida, tens em abundância para longo período de vida. E aí, na parábola, Jesus disse: pobre insensato, para quem ficará o que ajuntou? Pois hoje mesmo me pedirão a alma, me pedirão a alma. Nós temos essas histórias que nos fazem refletir e que nos deixam amedrontados. Porque a vida, em assumindo-se contínua, em reconhecendo-a não interrupta, em percebendo-se que a existência corpórea é uma parte da minha eternidade, é uma parte com uma função clara de crescimento, de desenvolvimento, onde a caridade é a principal bandeira, é o principal objetivo, é a razão de ser, aprender a dar para os outros, aprender a passar, a colaborar, a repartir. Reconhecer tudo isso traz-nos uma responsabilidade imensa. Traz-nos uma consciência de dever. Uma consciência do valor das virtudes. Isso é assustador. Começa a conversar com alguém que quer trair a esposa, que ele está sendo vigiado, que ele tem um anjo de guarda olhando ele, e que sabem o que ele está fazendo. E mais, quando ele desencarnar, a esposa dele também vai desencarnar. E os dois vão se encontrar no plano espiritual, e lá no plano espiritual não tem como esconder. Que a esposa saberá tudo o que ele fez, todas as mentiras, todas as coisas. O que essa pessoa gostaria? O que essa pessoa pensa consigo? Não, não é possível. Não é possível que eu não possa fazer essa coisa errada sem que ninguém fique sabendo. Não é possível que eu não possa esconder. Não, não é possível. Não. Eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito na vida depois da morte, porque me é conveniente. E a maior parte de nós tem negado a continuidade da existência por conveniência. Para quê? Para permanecermos nas nossas paixões, para permanecermos agindo como nós sempre agimos, iludindo-nos de que não seremos pegos, de que é possível fazer o mal sem ter consequência, que é possível enganar as pessoas sem consequência, que é possível. Pois é, mas não é. Existem universidades nos Estados Unidos que estão pesquisando o nascimento de pessoas e as lembranças sobre outras vidas.
E são milhares de casos documentados, inquestionáveis, em que crianças, ali por volta dos 2, 3 anos, em que essas crianças se lembram de vidas anteriores. Falam a cidade que moravam, o nome das pessoas, dos parentes que tinham, como morreram, em diferentes graus, diferentes casos, em diferentes países, inclusive nos Estados Unidos, em religiões que não acreditam na reencarnação. Essas pesquisas, existe um livro publicado, dentre vários outros, Vida Antes da Vida. Não é vida depois da morte, gente. Vida depois da morte já deixou de ser um questionamento, porque eles estão publicando pesquisas sobre a vida antes da vida. Antes da vida. Em que a pessoa tinha lá a existência dela, morreu, e a maior parte dos casos tem uma coisa em comum, que a maior parte dessas mortes foram mortes violentas, que aconteceram antes do tempo, né, que aconteceram de uma maneira imprevista, quando a pessoa normalmente era mais jovem, e elas reencarnam num período de tempo pequeno. E nesse período de tempo pequeno, parece que não deu tempo do espírito esquecer. E a maior parte desses casos, quando a criança chega ali para os 7, 8, 12 anos, elas vão esquecendo disso, elas não tocam mais nesse assunto, elas passam a viver a vida, essa vida que nós conhecemos. Inclusive coincidindo essas datas com alguns relatos do André sobre as fases de desenvolvimento infantil, onde ele diz, por exemplo, que a reencarnação se completa efetivamente em torno dos 7 anos. E é em torno dessa época que essas crianças muitas vezes esquecem, mas algumas, a lembrança permanece até a adolescência, permanece até a fase adulta. E não são simplesmente histórias. Eles pegam as histórias e vão lá, eles vão cavucar o trem, vão lá na origem, e vão lá na cidade, pergunta aqui morava um senhor de nome tal, não, ali, ó, naquele lugar, aí vai lá e vem, e aí o povo conta as histórias, e a história é igualzinha do outro. Nem as pessoas da cidade ali já não estavam lembrando, precisa de pegar uma pessoa mais idosa, uma pessoa que mudou para um outro lugar, para recuperar a história. A prova da continuidade da vida não está numa crença religiosa, como muitas pessoas querem crer, porque em assim crendo, podem justificar a descrença. A prova leva a situação para fato, e contra fatos não há argumentos. Não adianta, gente. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Queridos amigos, é desafiante. É desafiante. Porque o que importa de verdade não é se ela continua ou não. O que importa de verdade é: eu estou pronto para assumir as minhas responsabilidades? A vida, na matéria, antes da morte, do fim da matéria, ela é importantíssima. E ela é tão importante, como eu expliquei, que os nossos instintos são poderosíssimos para nos auxiliar a mantermos vivos, reencarnados, na matéria, a preservar ao máximo essa vida, porque ela representa essa chance de correção, de renovação, de recomeço. Mas nada vai impedir a morte, o fim. Muitas vezes virá depois de uma doença. E ao chegar à morte, ao chegar a esse fim, não se preocupem, não se preocupem. Todos nós estaremos vivos. Todos nós estaremos conscientes. Todos nós teremos essa identidade, as lembranças dos nossos atos. Tudo isso que me compõe, que sou eu, que permite a vocês me identificarem como diferentes do Simão, como diferentes da Teresa, como diferentes de todos os outros. Esse ser, esse indivíduo, eu vou permanecer. E ao permanecer,
como diz Emmanuel, através da psicografia de Chico. A grande surpresa do homem é encontrar consigo mesmo após a morte. A grande surpresa, gente. A grande surpresa. Eu vou me sentir vivo. Eu vou me sentir lembrando das coisas. Eu vou me sentir com saudade. E essa saudade vai me levar a buscar os meus entes queridos. Mas eu vou me sentir também faminto de conhecimento. Eu vou sentir-me necessitado de viver, de trabalhar, de produzir, de ter amigos, de me relacionar com as pessoas. E além disso, eu vou olhar para cada ato da minha existência, para cada ação, e vou pesá-la, vou medi-la. Nesse momento, nessa medição, a pergunta é: tive fome e me destes de comer? Tive sede e me destes de beber? Estive nu e me cobriste? Estive doente ou preso e me visitastes? Precisei de ajuda e me ajudastes? Essa é a pergunta. É a mesma pergunta que Jesus faz para aquele doutor da lei que o questiona sobre a caridade. Quem é meu próximo? E Jesus, contando a história, ao término da história do bom samaritano, ele pergunta não sobre quem foi caridoso, mas pergunta na perspectiva do caído. Quem se fez o próximo do caído? Essa é a pergunta que eu vou me fazer ao me encontrar vivo depois da morte. Vivo depois da morte. É estranho, né? Vivo depois da morte. Por quê? Porque a morte não é o fim do espírito, é o fim da matéria. O espírito, esse que sopra, esse que anima, esse que não está na mesa, mas que dá inteligência à mesa que responde, esse que não está no lápis, mas que anima a mão que segura o lápis para poder escrever, o espírito, esse continua sempre e leva consigo seus amores e seus ódios. Queira Deus que nesse momento eu não tenha ódios, não tenha desejo de vingança que me atraiam de volta para a terra e me prendam aqueles que me prejudicaram. Eu espero que nesse momento eu possa estar em paz com a minha consciência. Perguntaram para Teresa sobre a culpa, e a Teresa disse que ter culpa já é um estado bom, que significa consciência. Eu espero que eu tenha consciência sem precisar da culpa. Que eu esteja lúcido, seja capaz de avaliar, seja capaz de pesar meus atos e que eu esteja tranquilo, que eu possa dormir em paz, que eu possa seguir em paz. E esse é o meu desejo para todos vocês que estão nos acompanhando. Para todos vocês que estão se questionando. O que será de mim? O que aconteceu com meu pai? O que aconteceu com essas 500 mil pessoas que partiram agora? Não. O que acontece com esses milhões de pessoas que desencarnam diariamente no mundo? Por acidente, por velhice, por problema de coração, por suicídio, por acidente de trânsito. Quantos milhões de pessoas morrem diariamente? O que acontece com eles, com as famílias desses indivíduos? Porque hoje a morte bate na nossa porta e a gente sente esse terror. Mas, na verdade, a morte sempre esteve presente. E hoje, meus amigos, olhando o progresso da humanidade, como eu me felicito por estar vivo. Porque quantas vidas anteriores eu perdi filhos recém-nascidos. Filhos com 1, 2, 3 anos. O grande martírio, o grande tormento da humanidade sempre foi a mortalidade infantil. Sempre foi. Porque nada dói mais. Nada rasga mais o nosso peito por dentro do que perder uma criança. Nossa, como dói. Como dói. Olhar aquele serzinho pequenininho que não tinha nada. Sem culpa, um anjinho. Partir, deixando apenas o corpo inerte. Que dói mais do que isso?
E o que acontecia até 1950, 1960? Uma esmagadora maioria da humanidade morria nos primeiros anos de vida. E nós, reencarnados, quantas vezes vivenciamos essa dor, essa separação, essa agonia? Quantas e quantas vezes? E hoje não é mais o grande caso de morte. Hoje as pessoas morrem de idade, porque viveram uma vida, conseguiram suportar seus remorsos, conseguiram trabalhar aqui, não desistiram de viver e chegaram aos seus 80, 90, 100 anos. E cada vez será mais assim. Cada vez partiremos menos na adolescência, na infância, na nossa juventude. Cada vez mais seremos capazes de permanecer vivos, permanecer no corpo, porque esse é o fundamento, ser capaz de viver, mas viver para amar, viver para ser caridoso, viver para entender o próximo, para aceitar o próximo como ele é, para amá-lo, apesar de todas as suas imperfeições, como eu gostaria de ser amado, apesar de todas as minhas imperfeições. Que a paz do Cristo nos envolva a todos e nos dê essa condição de vitória. Nos dê essa condição de sermos salvos por Jesus. Bem-vindo aí, meu amigo. Poxa, que maravilha. Eu estava aqui, a gente fica nos bastidores, compartilha e não sei o quê, mas esse finalzinho eu tive que parar para concentrar aqui na beleza das suas palavras, no consolo. Olha, meu amigo, falei com o Quincas e com o Hélito aqui. Um abraço. Você realmente foi muito feliz agora nas suas palavras. A gente fica agradecido e, claro, nós temos alguns minutos aqui. Posso te fazer algumas perguntas? Você está... Pode. Eu não sei se eu dou conta de resolver, mas se eu não dou conta de resolver, mais tarde o Quink e o Hélio tá aí. Aí você pode guardar as perguntas e eles vão responder. Eu tinha colocado uma brincadeira aqui, não sei se o pessoal... Uma brincadeira, mas se for séria, viu? Para tentar atrair perguntas, o pessoal estava tímido, não queria colocar pergunta, eu coloquei, não, deixa eu pedir autorização para o Quincas. Eu tinha colocado assim, ó. Quem fizer perguntas vai ganhar uma prece do Quincas Veloso. Porque aí o pessoal, querendo a prece dele, ia fazer pergunta toda hora. Eu já falei, pode falar que eu faço mesmo, vou colocar no caderninho de prece aqui. E a prece dele é boa, hein, gente? Pois é. Meu amigo, se você me permite, você falou de algo no final aí que me fez lembrar da introdução do livro Depois da Morte. E aí eu vou ler para o pessoal e eu vou colocar uma pergunta aqui que foi feita que eu acho ela bem, bem interessante. Mas vamos lá. Aspas para Leon Denis. Esse livro, gente, Depois da Morte, quem não conhece, é uma obra-prima. Foi o livro que, de certa forma, é difícil falar tornou, mas ajudou Eurípides Barçanufo a tornar-se espírita, porque é uma soma de fatores, né, que chega naquele grande homem. E o Depois da Morte foi, digamos assim, né, o caminho de Damasco. A gota d'água. O divisor. Leon Denis fala assim na introdução: um daqueles que você ama vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, você vê estender-se lentamente sobre seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes, e eis que se enfraquece ainda mais. Aqui. Depois se apaga. E agora? Tudo o que nesse ser atestava a vida, esse olho que brilhava, essa boca que emitia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Sobre esse leito fúnebre há somente um cadáver. Que homem não se perguntou sobre a explicação desse mistério e durante o velório, nesse colóquio solene com a morte, pôde não pensar no que o aguarda a si próprio? Este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Importa-nos saber se a essa hora tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso no aniquilamento ou, ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações. Gente, Leon Denis é sensacional, né? Eu chego a arrepiar só de ver algumas palavras dele. Porque ele põe no papel as próprias emoções. Uma alma caridosa. Um espírito bondoso. Por isso que ele recebeu o título de apóstolo também. Porque às vezes a gente vê a escrita
e não pensa no homem, na pessoa humana por trás daquilo. Em quantas vezes ele deixou de comer para que alguém comesse? Em quantas vezes ele deixou de hospedar-se num lugar agradável para poder levar pão, para poder levar um carvão, né, para poder acender um fogo num fogão, para que uma mãe pudesse ali alimentar seus filhos e não tivesse que enfrentar essa situação. E ele mesmo, quantas vezes ele, convivendo com seus amigos, ele se enternecia e doía o coração de ver a dor daquele que amava, porque ele olhava no pai e olhava no filho que estava sendo velado e via esse questionamento, ele via essa agonia, ele sentia, e ele transcreve, ele consegue passar isso para nós dentro da literatura dele. E quem não tem esse livro e quiser adquiri-lo, nós estamos, repito, com a parceria. Chegou muita gente, a gente deve estar aqui com mais de 800, só no YouTube e Facebook, são 21 canais retransmitindo, nós estamos com 733. Fora o Instagram, que não aparece aqui. Então, vou repetindo alguns recados. Quem estiver maratonando nas palestras, uma expressão que o pessoal usa muito, vai às vezes ouvir várias vezes o mesmo recado, mas é porque a audiência ela muda. Nós estamos com a parceria com a Livraria da Candeia, mas você tem que entrar nesse link para que o nosso grupo receba um percentual das vendas. É uma parceria para ajudar a nossa instituição aqui em Uberlândia, que é o Grupo Espírita Leon Denis, que é quem realiza este evento. Então, livraria.geld.org.br. O Depois da Morte, eu estou reforçando, né, Manuel, no preço de hoje ele está R$ 29,66. O que eu falo hoje? A pessoa daqui 100 anos está aqui assistindo a palestra, fala, mas hoje está R$100. Fala, a inflação daqui 100 anos deve estar mais ou menos nisso. Então, hoje está nesse preço, então vai estar aqui o link. Né? É o preço de uma pizza, né? Pois é, e é um livro que, né, sem vai comentários. Vai alimentar a alma. Ó, e tem uma pergunta aqui, Manuel. Vamos tentar ajudar aqui. A Nalva. A Nalva coloca assim, ó. Como ajudar a meu pai em acreditar na vida após a morte? Ele perdeu seu filho mais jovem e querido e se revoltou. Hoje chuta o balde para tudo. Tento conversar sobre o assunto, mas ele pede provas. Nalva, situação dificílima a sua. Por quê? Porque às vezes a gente fica enseguecido mesmo, sabe? A gente quer, mas não quer de verdade, porque o que a gente queria era que a coisa voltasse. Então, começa por onde? Começa pela prece. Primeiro são os sentimentos, é abraçar, é envolver, e não cobrar, porque às vezes a gente cobra o amor que a gente vê sendo dirigido para o outro, a gente cobra esse amor. E desse jeito a gente não chega ao coração. O coração, ele é tocado pelo sacrifício. Ele é tocado pelo desinteresse. E esse é um problema de coração. Então, pensando em mim vivendo a sua situação. Eu vivendo a sua situação. Eu preciso ser capaz de me sacrificar, abrir mão de todo amor, de todo carinho, de toda atenção, para me dedicar com muito amor, muito carinho, muita atenção, exatamente a ele. E não esperando de jeito nenhum nada em troca. Porque ele não será capaz. Porque ele está tão fixado que ele não será capaz. O que consola meu coração é que os dois vão se encontrar. Que muitas vezes ele recebe a visita do filho. Isso me tranquiliza. Por quê? Porque na cabeça dele existe uma ilusão. E essa ilusão vai ser desfeita com o tempo. A vida vai desfazer essa ilusão. Então, hoje ele está com um sentimento adoecido. Hoje ele está travado num momento em que ele gostaria que não tivesse acontecido e ele não consegue superar. Mas ele vai superar, porque a vida nos obriga a isso. E se não a vida, a morte. Porque posto o fim no corpo, ele vai entrar nessa outra vida e vai necessariamente se encontrar. Então, não se preocupe com a crença dele. Não é isso que está em jogo. E eu te digo isso baseado até nos espíritos respondendo para Kardec. Porque Kardec tinha um tormento. Ele tinha muitos amigos que ao longo da vida se tornaram materialistas. E ele questionava os espíritos. Como eu posso fazer para ajudar essas pessoas queridas? Que é a mesma dor que você está sentindo. Só que no caso de Kardec, ele sentia por pessoas simplesmente conhecidas, que não eram da família consanguínea.
Mas a família consanguínea a gente sabe que é o de menos. Então ele sentia essa dor. E os espíritos respondiam para ele: ame. E não se preocupe com eles crerem. O que importa não é isso. Nós saberemos chegar a seus corações no momento adequado. E isso também me consola. Porque não é só você que está tentando aliviar a dor dele. O anjo de guarda dele. O anjo de guarda seu. O anjo de guarda do seu irmão. O anjo de guarda da família. E nós vamos entender nesse olhar, nós vamos chegar a Maria. Nós vamos chegar a Jesus. Pensa, o que levou Judas ao suicídio? Judas, olhando o seu ato, ficou tão estarrecido, sentiu-se tão culpado, e não concebeu que a vida continuava. Apesar de tudo que ele viu com Jesus, ele achou que a vida terminava ali. Por isso ele tentou terminar com a vida dele. Mas a vida dele continuou. E Jesus, narra-nos Humberto de Campos, no ato da crucificação, chega um anjo silencioso e ele cochicha no ouvido dele, e esse anjo sai ligeiro. Era o anjo da caridade, que saía em socorro do Judas para ampará-lo, para resgatá-lo. Então o anjo da caridade, em nome do Cristo, também está cuidando do seu pai. Então, vamos voltar. Seu pai precisa de amor, que é o alimento da alma. Ele acha que esse amor só vem pelo filho. Ele está iludido. Mas eu não tenho que combater a ilusão. Eu tenho que alimentar a alma com amor. Esse é o desafio. Essa é a tarefa. Ame-o. Ame-o intensamente. Ame-o com desprendimento. Ame-o sem esperar retorno. E confie, porque ele está sendo cuidado. E ele encontrará seu filho, malgrado a sua crença, malgrado a sua rebeldia, malgrado a sua revolta. Eu não sei se isso te consola, te ajuda, mas isso tem me ajudado a lidar com as separações, com as mortes, porque não é só esse caso, né? Nós encontramos muitas vezes uma pessoa que amava muito e que separou. Viveu ali 30, 40 anos com a esposa. E aí separa. Ele não consegue entender, ou ela não consegue entender, o que ela fez, o que ele fez de errado. Depois de 30 anos separar, como é que se explica isso? Nunca teve amor. Essas coisas entram dentro da cabeça da gente, sabe, fica martelando. E martela tanto que muitas vezes a gente não consegue ouvir, a gente não consegue começar de novo, a gente não consegue dar o próximo passo. Ore e ame intensamente. Ele está sendo assistido. Maravilha, meu amigo. Olha, muito obrigado. O nosso querido Simão Pedro de Lima, de Patrocínio, não é o Simão Pedro de Cafarnaum, é sempre bom distinguir, o pessoal não achar que o apóstolo veio aqui falar com a gente, né? Mas eu não recebi esse nome à toa, hein? Pois é, vou colocá-lo aqui, que eu sei que vocês são amigos, ficarão felizes de se ver, pelo menos virtualmente aí, ó. Fazendo frio aí em Patrocínio? Não, até que não. Isso aqui não tá frio, não. Dá para ver. Aqui também já passou, já estamos com sol. Simão, seja bem-vindo. Eu acho que o seu áudio está um pouco baixo. Será que você não está com o fone ligado aí? Alguma coisa? Não estou. Deixa eu ver se eu... Peraí. Também está para você baixo aí, Manuel? Tá. Deixa eu tentar aqui. E o Simão, não sei como é que ele aguenta. Ele estava no Instagram agora aqui, ó. Rapaz, dívida. Isso aqui é à disposição, viu? É dívida. Tá trabalhando para pagar as dívidas, né, Simão? Eu também acho. Estão pagando de pouquinho em pouquinho, mano. É desse jeito. Manuel, meu irmão, muito obrigado. Muito Fiquem obrigado pela palestra aí, viu? Pelo estudo. Olha, consolou demais. Então eu vou... Melhorou agora? Vou te banir aqui, viu, Manuel? Você já me perdoe pelo banimento? Vamos ver o Simão se voltou bem aí, ó. Melhorou o som? Agora melhorou sim. Um pouquinho. Beleza. Não, no meu aqui melhorou bastante. Tá. Manel, Fiquem com Deus. Muito bom te ouvir, viu? Parabéns. Agora ficou beleza. Eu gostei. Eu assisti um finalzinho, porque eu estava numa live aqui, terminei, mas um pedacinho das respostas, das perguntas, eu peguei ainda. Compreendo plenamente, Simão. Bom trabalho para você, bom estudo. Obrigado. Que Jesus aqueça seu coração, como sempre tem feito. Aos nossos. Valeu, Manuel. Obrigado, irmão. Até a próxima aí.